Olá, tudo bem? Muitos me perguntam, Thaís, é possível o benefício de prestação continuada para crianças? Sim, pessoal, o BPC Loas é um benefício assistencial pago pelo INSS às pessoas com uma renda mais baixa, ou seja, não é uma aposentadoria, mas um benefício pago mensalmente no valor de um salário mínimo. E por esta razão, também não dá direito ao 13º salário e nem é necessário que a pessoa já tenha contribuído para o INSS. Lembrando que o BPC é um benefício que auxilia idosos com idade entre 65 anos e acima de 65 anos, e nesse momento podendo haver mudanças na concessão. E também, gente, o BPC ele atende pessoas com PCD e crianças e adolescentes também com PCD. Então, crianças com deficiência têm direito ao BPC Loas. Nesse caso, é NPCD. Então, crianças com deficiência têm direito ao BPC Loas. É necessário comprovar que a deficiência ou doença grave gera um impedimento de longo prazo, que obstrui a criança a participar com igualdade de condições com as demais. E, além disso, deve ser comprovado que a família possui uma renda baixa. Primeiro, pessoal, como se trata de deficiência ou doença grave, é preciso que fique comprovado o quadro de saúde dessa criança para receber o BPC. E como que isso é feito? Através da perícia médica do INSS ou avaliação de um perito médico da Justiça, e o que essa perícia ela vai avaliar os impactos da enfermidade da criança em sua participação na sociedade. Isso inclui dificuldade de socialização, dificuldade de aprendizagem, dentre outras. E uma dúvida muito comum de todos que estão em busca do BPC para crianças é sobre quais deficiências ou doenças dão direito ao benefício. Bom, gente, não existe uma lista de doença ou deficiência que dão direito automático ao BPC Loas para a criança. É preciso analisar o caso a caso, como, por exemplo, o autismo infantil. Isso é feito através da perícia médica. E como dito, a perícia irá avaliar se a deficiência ou doença da criança a torna incapacitada para ter uma vida social comum. No caso de renda familiar baixa, a família deverá ter uma renda per capita de até 1/4 do salário mínimo por pessoa que compõe a família. Hoje o salário está em mínimo aí de R$ 1.412, ou seja, deve dividir esse valor de R$ 1.412 por 5 pessoas. Um exemplo, a mãe, o pai, a criança portadora de deficiência e, no caso, mais 2 irmãos. Nesse caso, a renda per capita ela vai ser de apenas R$ 353, menos de 1/4 do salário mínimo. Então, veja agora como que calcula essa renda per capita familiar. Primeiro você vai ter a soma da renda do grupo familiar, depois a quantidade de pessoas da família na residência e a renda familiar por pessoa que deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Aí vem outra dúvida, e se a renda familiar, mas e se minha renda familiar ela for superior a 1/4 do salário mínimo? Gente, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que esse critério de 1/4 do salário mínimo não é absoluto. Na verdade, se a renda familiar por pessoa é inferior a 1/4 do salário mínimo, significa que o requisito socioeconômico está automaticamente preenchido. Por outro lado, se a renda familiar por pessoa é superior a 1/4 do salário mínimo, o INSS ele deve analisar as circunstâncias do caso para verificar se está ou não presente uma situação de vulnerabilidade. Ou seja, é possível sim obter o BPC Loas ainda que a renda per capita da família seja superior a 1/4 do salário. Neste caso, você vai precisar demonstrar que, apesar disto, esta renda não é suficiente para o seu sustento e da sua família, que há gastos, por exemplo, que podem ser deduzidos da sua renda familiar, como gasto com tratamentos de saúde, medicamentos, fraldas e alimentos especiais. E ontem mesmo, pessoal, tivemos um caso de causa-ganha de uma criança de 4 anos com autismo, que conquistou aí o BPC Loas. Nesse caso, a segunda Vara Federal do Rio Grande do Sul aprovou a concessão do BPC Loas para esta criança de 4 anos, diagnosticada com autismo nível 3. Então, de acordo com o processo dessa criança, os pais do menino ajuizaram a ação após terem o pedido de benefício negado
pelo INSS, que sempre, muitas das vezes, né, nega primeiro esse benefício, que foi negado em novembro de 2022. O INSS argumentou que a renda mensal per capita da família ultrapassa 1/4 do salário mínimo. O juiz destacou que a perícia médica confirmou o diagnóstico de autismo infantil, atendendo assim ao critério de deficiência para a concessão do BPC-LOAS. E no laudo dessa criança também foi observado que a criança ainda não fala e requer supervisão constante, né? Ela ainda não conseguiu falar e ela sempre precisa de uma supervisão constante. Então, por sua vez, essa perícia socioeconômica revelou que a mãe dessa criança, ela trabalha como faxineira e tem uma renda mensal de R$ 806, enquanto o pai recebe um auxílio acidente de R$ 706 e atualmente está recebendo mais o seguro-desemprego de R$ 1.412. Então, gente, diante da situação, né, e dessa estrutura, dessa realidade familiar, o juiz concluiu que a renda da família é insuficiente para proporcionar uma vida digna à criança, evidenciando a vulnerabilidade social. E neste caso que foi dado causa-ganha ontem, né, agora cabe ao INSS pagar, né, realizar o pagamento do benefício das parcelas retroativas, né, de quanto tempo que essa criança ficou aguardando, porque foi feito esse pedido na justiça em 2022. Então, pessoal, cada caso é único, né, podendo variar, ok? Então, é o seu direito, sim, a criança ou adolescente tem direito, sim, ao BPC-LOAS em caso de doença grave, tá bom? E ser PCD, tá bom? Então, espero ter lhe ajudado com este conteúdo. Se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, compartilhe e deixa seu like. E tenha uma ótima tarde, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!